E sobre os preparativos para a posse de Donald Trump, também outros assuntos de impacto no exterior, vamos conversar a partir de agora com Guilherme Câmara, mestre em Relações Internacionais, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, boa noite. Pois é, holofotes voltados para os Estados Unidos, posse de Donald Trump na próxima segunda-feira. Há muita expectativa, né, para esse retorno dele à Casa Branca, segundo mandato. Muitas mudanças, reviravoltas já são esperadas nos primeiros dias. O que a gente pode aguardar de imediato, né? No primeiro dia, segundo as informações, ele deve assinar uma série de decretos, podendo inclusive reverter medidas de Joe Biden. E essas medidas devem passar necessariamente por quais áreas, né? Há uma grande expectativa também para a possibilidade de uma deportação em massa. Isso está no radar? Sem dúvida alguma. O Donald Trump, que volta agora, o 2.0, não mudou em relação ao que saiu há 4 anos atrás. E é o mesmo Donald Trump que a gente lembra que mandou construir um muro justamente para evitar que os latinos entrassem nos Estados Unidos. Então, essa deportação em massa, e lembrando o seguinte, era uma promessa de campanha dele, né? Ele vai fazer justamente aquilo que ele prometeu, deportando uma série de latinos e que deve causar uma grande tragédia humanitária na América Latina nos próximos anos, que é uma região que, além da pobreza histórica, do terceiro-mundismo histórico, é uma região que ainda sofre com os efeitos da pandemia, né? Que gerou uma onda de desemprego em todos os países, especialmente na América Central, né? E, por causa disso, muitas pessoas migraram para os Estados Unidos e agora, possivelmente, grande parte vai ter que voltar para os seus países de origem, né? Esses que não são legalizados dentro dos Estados Unidos. Agora, há quem entenda que isso pode ter um impacto importante na economia norte-americana, né? Porque ainda que se discuta a necessidade de ofertar emprego aos americanos, há algumas atividades que o americano médio não se sujeita, não gostaria de trabalhar, e inclusive esses imigrantes, ilegais ou não, acabam justamente ocupando essas posições. O que a gente precisa refletir sobre o impacto dessa deportação em massa também para a economia americana? O que ele aposta originalmente é que esse vácuo que vai ser causado por essa deportação desses latinos vai ser reposta justamente por esses americanos que, por mais que se diga que não querem, que não se sujeitam a trabalhar em determinados serviços, o que ele aposta é que isso vai gerar um espaço para novos empregos dentro dos Estados Unidos que vão ser ocupados por norte-americanos. A gente tem que lembrar uma coisa importante aqui. A plataforma de campanha do Donald Trump, tanto na primeira eleição quanto agora, sempre foi voltada para os americanos. É um presidente que, ao contrário de muitos outros, ele é um cara que pensa sempre, ele vai sempre em direção aos americanos, respeitando cada uma das suas peculiaridades, porque é um país muito heterogêneo, um país muito diverso como o Brasil. Então, por exemplo, o cara que mora na costa leste, ele tem um perfil, um comportamento diferente do cara que mora na costa oeste. É um país de dimensões continentais. Então, ele entende isso, entende que os Estados Unidos, que apesar de estar num índice de desemprego normal, mas ele entende que gerando mais oportunidades de emprego para os americanos, ele tem como garantir uma base política boa para eventualmente eleger o seu sucessor daqui a 4 anos, né? Já que pela Constituição americana ele não pode se candidatar novamente, porque lá a reeleição é permitida, mas o presidente só pode ficar 2 vezes, ao contrário, por exemplo, aqui do Brasil, onde o Lula ficou 2 vezes, voltou, ficou a 3ª, lá ele não pode, né? Então ele pensando já em manter o seu legado daqui a 4 anos. Pois é, mas isso é tão verdade, né, que o Guilherme destacou que um dos slogans adotados por Donald Trump foi justamente America First. Agora, eu pude observar que tanto Joe Biden quanto Donald Trump tentaram reivindicar os louros pelo avanço nas negociações para o cessar-fogo em Gaza para eles próprios, né? E, naturalmente, que o retorno de Donald Trump à Casa Branca deve mexer com a dinâmica dos conflitos em curso. Ele chegou até a mencionar, durante a campanha, que conseguiria estancar ou acabar com a guerra no leste europeu após a sua chegada à Casa Branca. Enfim, queria que você fizesse uma reflexão sobre o quanto a chegada dele, o retorno dele à Casa Branca, acaba impactando na dinâmica desses conflitos, especialmente pensando em Rússia e Ucrânia, uma vez que parece que a situação em Gaza já está mais encaminhada.
Primeiro, falando sobre Gaza, ele é um presidente que tem uma postura muito mais agressiva no Oriente Médio do que o Joe Biden. Então, usando as palavras dele mesmo, o que ele disse, que ele vai estabilizar o Oriente Médio usando a força. Então, quer dizer, alcançar a paz pela força. O Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ele não é um presidente que tem não tinha uma relação tão boa ele não tinha uma relação tão boa com o Joe Biden quanto ele tem com o Donald Trump, por causa das proximidades ideológicas. O Donald Trump, por exemplo, ele, quando foi presidente da outra vez, ele conseguiu uma série de acordos na região que se julgavam impensáveis. Por exemplo, ele conseguiu que Israel fizesse alguns acordos com países árabes. Dentro desses acordos, Israel não reconhecia a necessidade de um Estado palestino, né, que isso era uma coisa que os países árabes exigiam que Israel colocasse nos tratados. Então, ele é um presidente que tem uma postura muito mais agressiva no Oriente Médio e eu analiso e entendo que isso vai continuar nesse próximo mandato, sem dúvida alguma. Em relação à Ucrânia, ele é um presidente que pensa a política externa dos Estados Unidos de uma maneira peculiar. O que eu quero dizer com isso? Ele é o primeiro presidente recente eu digo assim, dos anos 50 até agora, que já criticou a OTAN, que é a Aliança do Atlântico Norte, que é aquela aliança criada na Guerra Fria, que foi pensada para proteger os aliados dos Estados Unidos na Europa contra a ameaça comunista. E ele é um cara Donald Trump é um cara que critica a OTAN da maneira que ela é feita, né? Isso pode gerar uma análise de que, enfraquecendo a OTAN, a Rússia pode ganhar força dentro da Europa, ou seja, pode aumentar o seu poder dentro da Ucrânia. A questão que se coloca é que ele pensa que não precisa da OTAN, porque os Estados Unidos, sem o apoio dos países europeus, ele já pode, por si próprio, conter a Rússia. Então fica uma disputa mais polarizada entre Rússia e Estados Unidos do que entre OTAN e Rússia. Entende? Então tem essa diferença que ele coloca os Estados Unidos como a nova polícia do mundo sem necessitar da OTAN, sem necessitar dos países europeus. Isso gera uma retórica muito mais agressiva do Donald Trump em relação ao Vladimir Putin, né, que antigamente no governo Joe Biden, por exemplo, se tinha uma diplomacia maior, e agora a gente vê que isso deve perder força, deve ser um ataque maior pessoal de um presidente para o outro. As projeções para o segundo mandato de Donald Trump nessa entrevista especial com o Guilherme Câmara. Agora deixa eu chamar o Cristiano Vilela, o nosso comentarista da noite, vai fazer a próxima pergunta para o Guilherme. Com você, Vilela. Guilherme, uma boa noite a você. Guilherme, pensando em termos de Brasil, de que forma a gente consegue visualizar essa relação do governo Donald Trump com o Brasil, com o governo brasileiro, de que forma isso pode afetar positiva, negativamente, a relação entre os dois países? Boa noite, Vilela. Do lado do Brasil, enquanto ainda for no governo Lula, a gente entende que não vai mudar muita coisa, porque o Brasil sempre foi pragmático nas suas relações internacionais, independentemente de quem era o presidente, se é republicano, se é democrata. Agora, no campo ideológico, isso deve ter uma mudança considerável por um motivo muito simples. A gente sabe que o Donald Trump é um aliado ideológico do Jair Bolsonaro, ou melhor, da extrema-direita brasileira. Em contrapartida, ele não tem essa proximidade com o Lula, né? Mas em termos pragmáticos, em termos de comércio ou coisas desse tipo, não deve ter uma mudança muito grande. Muito pelo contrário, porque o Brasil recentemente aumentou consideravelmente a sua aproximação com a China, a sua aproximação comercial com a China. Então os Estados Unidos devem olhar para o Brasil e ver que não é interessante para os Estados Unidos perder mercado aqui, na América Latina como um todo, inclusive o Brasil. Então, por mais que a extrema-direita tenha alegado na época da campanha que uma eventual eleição do Trump ia acabar com as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, isso é totalmente improvável. Os Estados Unidos têm aqui um mercado importante, como o Brasil também tem lá um mercado importante. O que deve se colocar é um aumento, mas aí não só para o Brasil, mas para diversos outros países, um aumento nas taxas de comércio entre Estados Unidos e esses países. Por quê? Porque o Donald Trump sempre foi um presidente que defendeu o protecionismo, ele sempre defendeu, como você falou agora há pouco, o America Great Again, aquela coisa do American First. Então, assim, o que importa mais do que qualquer outra coisa é a prosperidade das empresas americanas. Então, assim, não interessa tanto que entre produtos chineses, não interessa tanto que entre produtos brasileiros.
Então ele é um presidente que defende o protecionismo, então a tendência é que ele defenda cada vez mais o aumento das taxas de comércio. Que os produtos brasileiros entrem lá com um valor mais caro, coisas desse tipo. Mas assim, eliminar o comércio, como muita gente disse que poderia acontecer por causa dessa diferença ideológica entre Lula e Trump, isso é absolutamente improvável. Tem a mínima chance. Guilherme, queria aproveitar que há pouco você mencionou o conflito em Gaza, queria virar a página, porque nessa semana a gente acompanhou os avanços na negociação para um cessar-fogo no Oriente Médio. As informações que nós tínhamos é que justamente a liberação dos reféns aconteceria já no dia de amanhã, mas eu tenho observado que há desconfianças de ambos os lados, né? Tanto do grupo Hamas quanto de Israel, mas também da comunidade internacional. E hoje nós somos surpreendidos, neste sábado, Benjamin Netanyahu dizendo que poderia não avançar, não prosperar o acordo caso o Hamas não divulgasse uma lista com os reféns que seriam libertados. Queria que você fizesse uma breve análise sobre esse cenário e se vê chances desse acordo naufragar. Sem dúvida alguma, isso pode naufragar porque a gente está falando de um grupo terrorista de um lado, que é o Hamas, e a gente está falando de um genocida do outro, que é o Netanyahu, defendendo o Estado de Israel. Então, a gente está falando de dois povos que historicamente se odeiam, né? E isso vai continuar nos próximos anos. Então a gente vê muita gente aí comemorando esse cessar-fogo como se fosse o fim da guerra. Não é de longe, de maneira alguma isso significa o fim da guerra. Isso significa uma trégua que aconteceu agora, mas que na primeira, vamos chamar assim, na primeira faísca, ela deve ser retomada, né? Até porque o Netanyahu é um presidente que sempre foi agressivo em relação à faixa de Gaza. Ele já deu indícios de que por ele a faixa de Gaza nem existiria mais, ela seria um território apenas israelense. Ao mesmo tempo, o Hamas também não dá indícios de que pretende suspender as armas para sempre, vamos chamar assim, né? E tem aí uma dificuldade que muito se fala sobre o número de prisioneiros judeus que se tem, que foram feitos pelo Hamas, mas ao mesmo tempo tem muitos prisioneiros palestinos feitos por Israel. Então, a proporção é mais ou menos a seguinte: seria um judeu, um israelense trocado por mais ou menos 100 palestinos, né? Então, quer dizer, é uma coisa que ela é muito mais complexa do que está parecendo esse cessar-fogo. Então, assim, eu não acredito, sinceramente, que o Hamas vai libertar da maneira como está se pensando todos esses prisioneiros, né? Da mesma maneira que eu também não acredito que Israel vá libertar da maneira como está se pensando todos esses palestinos. Então, é algo que vai se estender durante muito tempo. Eu analiso que esse cessar-fogo ele se deu no momento em que o Hamas precisa recalcular suas estratégias de guerra, porque ainda não sabe como é que vai ser a postura do Donald Trump em relação ao Oriente Médio. Já se coloca que vai ser a mais agressiva possível. Israel e Estados Unidos vão aumentar a sua aliança bélica cada vez mais no governo Trump. Então, a ideia do Hamas me parece que é recuar um pouco para entender como é que vai ser, mas para em breve continuar essa guerra que não tem a mínima chance de acabar nos próximos anos, sem dúvida alguma. Projeções para a administração Donald Trump, relacionamento com o Brasil, expectativa para o conflito no Oriente Médio, temas tratados nessa entrevista com o Guilherme Câmara, mestre em Relações Internacionais, a quem agradecemos demais pela participação. Guilherme, bom fim de semana e volte mais vezes à Jovem Pan. Eu que agradeço, um abraço, bom fim de semana a todos. Até mais.